Olá para você que está participando aí do congresso do SEATA de Acupuntura e Moxa Bustão e Terapias Naturais aí de 2016. Meu nome é Efraim Ferreira Medeiros. Para você que não me conhece, eu moro aqui na China, sou o diretor do Departamento de Educação Internacional e Pesquisa da escola. Resido aqui nessa cidade chamada Jiaxing, no sul da China, na província de Zhejiang. Muito bonito, eu estou aqui gravando no Jardim Botânico da cidade. E quero fazer um convite para você assistir essa palestra virtual, cujo tema é tratamento de moléstias dos 5 Zang durante as 4 estações. É uma técnica de acupuntura e Moxa Bustão muito curiosa, muito interessante, que eu pensei no Maijin. Maijin é um clássico sobre pulsologia, não é um clássico sobre acupuntura, mas lá dentro tem essa técnica e esse trabalho de 3 meses de pesquisa, destrinchando, refletindo sobre essa técnica para apresentar para vocês algo que a escola ela enfatiza bastante, que é os 5 elementos, né? Alguns traduzem como 5 movimentos ou 5 agentes, mas a tradução que pegou no Brasil é 5 elementos, e é algo que é bastante enfatizado desde as primeiras aulas no SEATA, e essa técnica ela é baseada, ela é calcada principalmente no uso dos pontos antigos, 5 pontos Shu, os pontos de transporte, aqueles que ficam nas extremidades do corpo, e respeitando a lógica aí dos 5 elementos durante o decorrer do ano, né? E também gostaria de aproveitar a oportunidade, antes de começar a palestra, convidar você para vir integrar um dos nossos grupos de estudo e turismo também, né? Nesses lugares maravilhosos aqui na China. Nosso próximo grupo é em outubro, já está confirmado. Temos algumas promoções acontecendo para quem quem se inscrever durante o congresso, somente durante o congresso, descontos bons. Em época de crise é sempre bom, um descontinho, um descontão, né? E se não der para você vir agora, em maio do ano que vem, teremos mais um grupo formando aí, e provavelmente em outubro, setembro do próximo ano também. Então é um convite aberto para que a gente possa percorrer os hospitais, assistir as aulas aqui, aprender direto na fonte, que é sempre bom. Então vamos aí para essa palestra virtual, tratando as moléstias dos 5 órgãos, 5 Zang, no decorrer das 4 estações. Wan Shuhe é o autor do Maijin, e dentro desse clássico de pulsologia você encontra uma técnica de acupuntura e Moxa Bustão com uma série de peculiaridades e curiosidades que a gente vai comentar lá em casa, quando eu começar a fazer o PowerPoint e a palestra virtual. Um grande abraço para vocês, espero vocês aqui. Um grande abraço para o Dr. Vu e a todos os professores queridos, aí, as pessoas que têm muitas saudades. Espero revê-los em breve, ou no Brasil ou aqui. Vamos para a palestra então. Um grande abraço, tchau. Bom, agora depois dessa introdução, viemos aqui para o PowerPoint e vamos comentar um pouco, analisar e comentar essa técnica de acupuntura e Moxa Bustão, presente num clássico sobre pulsologia, no capítulo 6 do Maijin, do Wan Shuhe. Você encontra uma técnica, curiosamente, né, encontra uma técnica sobre acupuntura e Moxa Bustão, é o tratamento de síndromes dos 5 Zang nas 4 estações do ano. Então, fazendo aí a análise, uma pequena apresentação aqui do Wan Shuhe. Ele é conhecido por 2 contribuições importantes. Ele reorganizou o Shanhan-Lun, reunindo o registro que estava todo fragmentado e organizando de uma forma lógica. Ele discorreu sobre o diagnóstico do pulso no livro Maijin, esse clássico que nós estamos analisando. Foi uma referência, ou é até hoje uma referência na pulsologia, mas ele foi uma referência principalmente durante o período Song do norte até a dinastia Ming, quando emergiu o Li Shijian, que escreveu um outro clássico sobre pulso, e esse outro clássico do Li Shijian acabou sendo também adotado e usado como referência, ou seja, substituiu o Maijin, deixando ele um pouco de lado a partir dos anos 1500. Mas durante séculos, esse livro foi e continua sendo bastante influente na China e ao redor do mundo. Wan Shuhe também é conhecido por sua experiência em terapias dietéticas. Ele advertiu, olhe bem, lá muitos séculos atrás,
sobre a questão de você comer alimentos impuros, que nós poderíamos traduzir isso nos dias atuais, alimentos com conservantes, aditivos, pesticidas, enfim, comer demais, beber em excesso, álcool, né? A China tem uma longa história, uma longa tradição do uso de bebidas alcoólicas socialmente e em rituais. E os perigos, isso inclusive está no livro do Imperador Amarelo, logo no início, no Suen, no primeiro e segundo capítulo, se adverte sobre a questão de você o excesso demasiado de álcool, o uso desenfreado disso pode causar uma série de perigos. Há séculos atrás já se percebia isso. E os perigos dos alimentos fritos, de comer frituras, né? Então, você já vê que há muitos séculos aí o Anshu Han já tinha, já ia dando as dicas aí, não só sobre pulso, mas sobre uma série de outras questões, sobre estilo de vida. O Maidin, como já foi dito, é uma compilação de todo o conhecimento a respeito do diagnóstico de pulso que estava disponível naquela época. Ele estabeleceu padrões e ressignificações para o diagnóstico do pulso e é o texto mais antigo sobre pulsologia, organizado e estruturado. Ou seja, você tinha textos esparsos e muito conhecimento circulando em forma de transmissão oral. E o Maidin ele surge numa época que a imprensa, né, ele se consolida como um clássico, digamos assim. Esse Jin aqui é de clássico, e ele se consolida como um clássico na época, na dinastia Song, quando a imprensa já estava bem estabelecida e o uso da imprensa para divulgar conhecimentos ortodoxos, ou seja, a voz do imperador, a voz do império autoritária, né, o conhecimento, tentando afastar crenças e outros tipos de práticas que não eram consideradas ortodoxas. A imprensa ela surgiu dando um grande apoio para isso e transformou, né, surgiu o clássico Maidin nessa época. Vamos para a técnica então, né? Ela se relaciona aos 5 elementos, então cada moléstia, para cada um dos 5 elementos você tem um quadro de sintomatologia, uma característica de prognóstico e a técnica em si, os pontos de acupuntura e moxa-bustão. Na moléstia do fígado, o paciente pode manifestar uma pele verde azulada, ou seja, relacionada com o elemento madeira, estamos falando do elemento madeira aqui, hipertonia nas mãos e nos pés, a questão dos tendões, né, relacionada aqui, plenitude e incômodo na região do hipocôndrio, bem típico da região do fígado ali, e tonturas ocasionais também relacionadas com fígado e vesícula, relacionadas com o elemento madeira. Se o pulso é longo e em corda, isto é curável. Portanto, se isto é curável, se aplica o tratamento. É lógico que você não vai aplicar um tratamento. Essa sentença aqui é uma condicional. Se isso não é curável, desiste, né? Você não tem como melhorar o paciente, a condição do paciente, tratando aqui. Se é curável, continue tratando dessa forma. É apropriado tonificar o F1 na primavera, o F2 no verão e o F8 no inverno. Na quinta estação, ou verão tardio, ou aquela estação período intermediário de 18 dias entre uma estação e outra, sedar o F3 e no outono sedar o F6. Também é recomendável moxa-bustão no F14, 100 cones de moxa, e no bexiga 18, 50 cones de moxa. Depois eu vou comentar essas questões aqui. Primeiro eu vou passar pela técnica, depois eu faço alguns comentários específicos, tudo bem? Vamos então para o próximo elemento. Esse elemento foi o elemento madeira, fígado, né? O Zhang, não se fala de Fu aqui, raramente se falava de Fu nessas técnicas de acupuntura. Falava mais de Zhang. Pela questão do Zhang, ele armazenar essência, armazenar sangue. Então, seguindo aqui, a moléstia do coração,
elemento fogo, pode se manifestar com uma coloração avermelhada na face, bem típico, né? Elemento fogo, dor na região do coração, falta de ar e calor nas palmas das mãos e solas dos pés. Palmas das mãos e solas dos pés também são considerados como corações, né? Metafóricos, simbólicos. Podem ocorrer crises de choro e risos bem típicos, né? Emotividade, e também o paciente tende a falar insultos, ou seja, ocorre mudança errática no estado de espírito. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Bipolaridade pode ser encaixada aqui. E tem propensão à tristeza, excessos de pensamento, preocupação, estresse. Isso aqui já é uma consequência afetando o elemento terra, tá? Já é uma questão que se coloca sutilmente aqui. Tem uma série de sutilezas que eu vou tentar captar algumas aqui nos comentários, que eu vou fazer após a apresentação aqui da técnica, mas essa é uma das sutilezas, já adianto aqui para vocês, que é esse jogo entre os 5 elementos, né? Então, ele já está falando um pouco sobre o elemento terra aqui, propensão. A tristeza você tem o elemento metal, né? Excesso de pensamentos você tem o elemento terra, né? Preocupação, estresse, nesse caso seria também relacionado ao excesso de pensamentos, portanto relacionado ao baço, e não confundir esse estresse aqui com uma estagnação de ti do fígado, por exemplo. Pode até ocorrer, mas na tradução do chinês aqui, ele está relacionando muito mais a questão do baço. Se houver uma compleição avermelhada, febre, e o pulso estiver cheio, repleto, né, grande e rápido, a moléstia é curável. Então, preste bem atenção aqui. Isso está em negrito, né, porque é o único caso em que se inclui elementos que não são relacionados ao pulso para determinar um prognóstico. Ou seja, em todos os outros casos, como foi no caso do primeiro aqui, ó, se o pulso, apenas o pulso, né, é longo e em corda, a doença é curável. E em todos os outros você vai ver que só o pulso que determina se a doença é curável ou não, exceto neste caso que está em negrito aqui, que é o elemento fogo, onde se inclui a compleição e a análise da face, né, e um sintoma, que é febre. Isso é muito importante, a gente vai comentar mais para frente. É apropriado tonificar o pericárdio 9, eu coloco CS, a nomenclatura antiga aqui, mas é pericárdio, né? Já pode usar também a nomenclatura nova, a antiga é circulação e sexualidade. Pericárdio 9 na primavera, o 8 no verão, o pericárdio 7 na quinta estação, sedar o pericárdio 5 no outono e sedar o pericárdio 3 no inverno. Também é recomendável moxa bustão no VC14, 50 cones de moxa, VC14, moxa bustão, e no bexiga 15, 100 cones de moxa. Seguindo aqui, a moléstia do baço é caracterizada, estamos no elemento terra, por uma aparência facial amarelada, bem típico, é a cor do elemento terra, né? Presença de alimentos não digeridos nas fezes, típico também de uma deficiência de baço, dor e distensão abdominal, com sensação de plenitude, sensação generalizada de peso, com dor nas articulações e constipação, ou seja, sintomas característicos de uma síndrome de baço. Você vê que isso desde a dinastia Han, isso já vem sendo falado. Não é alguma coisa que está nos livros modernos apenas, mas é muito antigo isso. Se o pulso é ligeiramente moderado e longo, a moléstia é curável. Então aqui só o pulso, você não tem nenhum sintoma, nenhuma questão falando sobre a aparência facial, somente o sintoma. É apropriado sedar BP1 na primavera. É interessante você acompanhar essa técnica com aquela tabelinha do Dr. Vu dos 5 elementos, tá? Isso já que vocês estão aí no SEATA, quem não tiver pode tentar comprar aí ou providenciar uma tabelinha que tem os pontos, e tem até um quadro que apareceu numa novela, né? Dos 5 elementos. Foi o primeiro quadro, o primeiro esquema
medicina chinesa aparecer uma cena de uma novela de horário nobre na Globo, né? Então, procurar isso aí, porque fica mais fácil visualizar aqui a questão dos pontos e os 5 elementos durante as estações do ano. BP1 na primavera, BP9 no inverno, tonificar, esses dois é sedar, né? Agora, tonificar BP2 no verão, BP4 na quinta estação e o baço pâncreas 5 no outono. Tudo isso está relacionado com a dinâmica dos 5 elementos durante as estações do ano. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Também é recomendável moxa-bustão no fígado 13, 50 cones, e no bexiga 20. Se você já notou aqui, se você já tem um olho clínico, você já notou que ele está falando aqui sobre Chu-Mo, né? Está falando sobre a técnica Chu-Mo. Os pontos aqui correspondem. A gente vai comentar isso daqui a pouco também. A moléstia do pulmão é caracterizada por uma aparência facial pálida, branca, a cor do elemento metal. Nós estamos agora no elemento metal. O paciente reclama de sentir apenas frio, tem alguns errinhos aqui, ou seja, a ausência de calor no corpo, e muitas vezes ocorre tosse, né? Pulmão. Se o pulso é fraco e lento, isto é curável. E aí entramos na técnica. Como se curar isso? Na primavera, sedar pulmão 11. No verão, sedar pulmão 10. Na quinta estação, tonifique o pulmão 9. No outono, tonifique o P8. E no inverno, o P5. Ou seja, se esta moléstia se manifestar, é isso que ele quer dizer. O paciente apresenta esta sintomatologia. No inverno, por exemplo, ele chega na sua clínica, é o inverno, ele apresenta esta sintomatologia, você vai olhar, se o pulso for fraco e lento, você, tem cura, ou esta técnica, eu prefiro essa interpretação, né? Esta técnica pode ser eficiente. Pode ser que, se o pulso não for fraco e lento, o paciente possa se curar, mas aí ele vai procurar outra técnica, ou seja, esta técnica não será eficiente se o paciente não estiver com o pulso concordando com a sintomatologia. Isso você já deve ter percebido também com o seu olho clínico, aqui por exemplo, o pulso cheio, rápido, numa situação em que o paciente tem a face avermelhada, febre, né? Sintomas de calor, né? Isso está batendo, ou seja, o pulso está batendo, está em sincronia com os sintomas. Um pulso em corda, numa situação de fígado, ele está que você tem tonturas, hipertonia nas mãos e nos pés, às vezes dor, incômodo aqui no hipocôndrio, ele está em sincronia, ele está em concordância com a sintomatologia. Portanto, isto é curável, ou seja, essa técnica passa a ser interessante de se usar. Não significa que se essa situação, na minha interpretação, não significa que se o pulso não estiver nessa concordância com os sintomas, o paciente vai morrer, né? Não. Significa que a técnica não é a mais apropriada. Seguindo aqui, também é recomendável moxa no VC17, preste bem atenção aqui. Moxa no VC17, isso vai ser comentado. E no bexiga 13. Tem uma coisa estranha aí, né? Você já percebeu que não é uma coisa Chu-Mo, mas VC17, bexiga 13, né? Interessante. Então, espero que vocês tenham entendido que se o mesmo paciente chegar com essa mesma sintomatologia no outono, você vai pegar aqui o pulmão 8, né? Tonificar o pulmão 8. Se ele chegar com a mesma sintomatologia, mas é primavera, né? Aí você pega e seda o P11. Diferentes abordagens em diferentes épocas do ano para uma mesma síndrome, uma mesma sintomatologia. E a última aqui é a moléstia dos rins, que é caracterizada por uma aparência facial escurecida, né, enegrecida, o tio dos rins vazio e fraco, a inspiração é laboriosa, né, é difícil, com o ti diminuído, surdez, angústia, lombalgia, emissão seminal frequente, falta de apetite e sensação de frio nos joelhos para baixo. Isso é bem típico
de uma síndrome de elemento água, de rins, né? Se o pulso for profundo ou escorregadio e lento, isto é curável. Ou seja, você tem características relacionadas a uma ausência de Ti aqui. É interessante que tem uma ausência, inclusive, de Ti, que se reflete em rim e possivelmente em baço também, né? Uma presença de umidade, enfim. O rim, quando ele está num estado normal de energético, digamos assim, fisiológico, ele trabalha a questão do metabolismo da água. O yang, é importantíssimo você lembrar que o yang dos rins que é transmitido para o baço, e esse yang do baço é que faz o metabolismo da água. Ou seja, quando você tem uma deficiência de yang do baço, normalmente você tem edemas, assim como uma deficiência de yang do rim. Mas a origem, a raiz desse yang do baço vem do rim, do yang do rim, que ele auxilia no metabolismo de todos os processos, ou seja, auxilia em todos os processos metabólicos do corpo, né? E na ausência disso, você pode ter reflexo como uma deficiência de Ti, frio, ele comenta sobre frio, sensação de frio, que é bem típica, falta de apetite, ou seja, o corpo não está conseguindo metabolizar os alimentos, ou ele faz esse metabolismo de uma forma mais demorada, então o paciente não tem apetite, porque ele come e aquilo vai ficar parado, né? Então é interessante essa sutileza aqui, que é colocada na questão do pulso e uma sintomatologia que é de baço, mas aparece numa síndrome que é de rim, né? Então essas são as sutilezas que muitas vezes são colocadas nos clássicos, e se o aluno ou o estudioso ele não presta atenção, isso passa reto, né? Ele está falando da dinâmica dos 5 elementos aqui, mesmo dentro de uma síndrome específica. Ou seja, prestar sempre atenção no que está ocorrendo à volta daquele elemento central, que no caso aqui é a água. Todas as características de uma síndrome de água, né, de rins, mas não esquecer que existe, que o rim está ligado, por exemplo, ao baço, né? Ele tem um papel importante no apoio aí nas questões do baço, do yang do baço, em transformar os alimentos, né? Então é uma lembrança, um lembrete aqui. É apropriado tonificar o rim 1 na primavera, o rim 7 no outono e o rim 10 no inverno. Aí, se o paciente chega com essa mesma sintomatologia e é verão, sedar o R2. Se está no período entre as estações, sedar o rim 3. Também é recomendável moxa no VB25 e no bexiga 23. Voltando aqui para depois da apresentação do protocolo em si, vamos analisar e fazer alguns comentários, né? Qual o objetivo de estudar um protocolo que existe há cerca de 1000 anos? Simplesmente ele representa um modelo de pensamento antigo, ainda sem interferências externas, como a influência do budismo, que veio da Índia, da dinastia Tang, o cristianismo, a ciência moderna, enfim. É uma forma de se estudar como era feita a acupuntura, como se pensava, né, entender e compreender a lógica e a estrutura da composição dos protocolos de tratamento na antiguidade, sem ainda a influência dessas novidades, digamos assim. O budismo influenciou não só a religião, mas a forma de pensamento, a filosofia chinesa, que antes era calcada no taoísmo e no confucionismo, principalmente. Elas estão muito presentes ali no livro do Imperador Amarelo. São eles que constroem o discurso do Imperador Amarelo, a parte ética, a parte moral e toda a questão da cosmologia, né? Você tem aí os livros taoístas, o Lao Tse, a Zhuangzi, Huainanzi, que são clássicos taoístas, influenciando. Inclusive no livro do Imperador Amarelo você tem trechos inteiros que são como aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, né? São trechos idênticos, iguais a esses livros de filosofia, colocados ali no meio do texto. Lembrar que também o livro do Imperador Amarelo foi reorganizado por um taoísta, né? Por um mestre taoísta, e isso também conta.
E também porque é eficiente, né? Você aplica esse protocolo nos dias de hoje, você consegue tratar pacientes até hoje com esse esquema, e isso é importante também. A dinâmica da terapia, então pontos importantes aí para a gente concluir a nossa palestra. A dinâmica da terapia não é rígida, pois o protocolo de tratamento muda de acordo com os 5 elementos e as 5 estações. Então, a sintomatologia, o quadro clínico não muda. É aquele mesmo quadro clínico, uma face escurecida, dores lombares, sensação de frio nos membros inferiores, isso é constante. O que muda é isto acontecendo no inverno, isto acontecendo na primavera, isto está acontecendo no verão, e a concordância que isso tem, essa sintomatologia tem, com o pulso, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então o que muda é a alocação dessa sintomatologia, né, em espaços do tempo. Isso é muito importante, é muito característico do pensamento antigo, né? Lembrar que a China antiga, e até muito pouco tempo atrás, era essencialmente um país, uma nação rural. Então, observação da natureza, ciclos das 4 estações é muito importante, inclusive para a sobrevivência, né? E isso tudo foi sendo incorporado dentro dos discursos e práticas da medicina chinesa também. O discurso sobre essa técnica no Maijin se apoia em referências do Nanjing, o clássico das dificuldades, principalmente nas dificuldades 74 e 75, que são aquelas dificuldades, os textos que falam sobre os pontos Shu antigos relacionados com as 4 ou 5 estações. E no Imperador Amarelo, principalmente Suen 16 e o 19, que são capítulos que falam sobre a dinâmica do tratamento de acordo com as 4 ou 5 estações. Então, o capítulo 16, principalmente, é um dos capítulos mais complexos, na minha opinião, de todo o livro do Imperador Amarelo. Ele mostra que a acupuntura não é algo fácil de se fazer. A técnica é simples, mas você fazer bem a acupuntura não é algo tão simples, não. Então, uma leitura do capítulo 16 do Suen, ela mostra claramente a complexidade, né, a dinâmica dos tratamentos por acupuntura. Implicitamente, também está referenciado nessa técnica, uma espécie de homenagem ou referência sutil, secreta, o I Ching, porque o protocolo ele muda o tempo todo, né? Como os hexagramas do I Ching, os trigramas. Então ele é ser flexível, mutável. Então isso está implícito. A sabedoria do I Ching, ela está implícita nesse protocolo também. Por ser um clássico de pulsologia, esse aspecto ocupa posição central também nesse protocolo. O pulso, né? O que define se a moléstia é curável ou não é a qualidade do pulso. Isso representa uma ressignificação da importância da palpação dos pulsos, que foi se consolidando com os séculos. Para entender essa ruptura ou inovação, basta comparar essa técnica do Maijin com aquilo que é preconizado no capítulo 17 do Suen, onde se enfatiza que é um conjunto de fatores e não o pulso isoladamente que determina um prognóstico e até mesmo um diagnóstico, né? No Maijin, esses fatores não são descartáveis, ou seja, a sintomatologia está ali, a análise ali da face, enfim, estão ali. Mas eles não decidem se a moléstia é curável ou não. Isso é uma novidade, né? A ruptura com esse discurso do Neijin não é total, porque se vocês se lembram, existe uma exceção, que é a moléstia do coração. Ali a face e os sintomas também têm relevância para determinar se a moléstia é curável ou não. A comparação está aqui, no capítulo 17 do Suen, ele fala que devem ser inspecionadas as variações do pulso do paciente, suas pupilas e compleição. Quando esses aspectos forem considerados em conjunto, pode-se julgar a data da morte ou a sobrevida do paciente, ou seja, o prognóstico. Já o Maijin, como a gente viu, eu estou apenas recapitulando aqui, trazendo um trecho aqui da moléstia relacionada a rins, a água. A moléstia dos rins é caracterizada por uma série de sintomas, como a gente viu.
E aí a parte que nos interessa. Se o pulso é profundo, escorregadio e lento, isso determina o prognóstico. Ou seja, ele está concordando com os sintomas. É uma maneira sutil, mas ele enfatiza o pulso. Ele não coloca dessa forma aqui no discurso, que é de igual importância. Não, ele fala, se o pulso não estiver concordando, é curável. Se não estiver concordando, não é curável. Se estiver concordando, você prossegue com o tratamento. Exceto no caso do coração, se houver uma compleição avermelhada, febre, e o pulso do paciente estiver repleto, grande e rápido, a doença é curável. Eu penso na questão do coração como o tabu, o mesmo tabu que envolve pericárdio. Seria uma heresia muito grande o Anshu Han, ou seja lá quem for, que escreveu o Maijin, né, o que ajudou a escrever o Maijin, mexer na questão do coração, porque coração é elemento fogo, fogo é o imperador. Então, nem a acupuntura no meridiano, o tabu era tão grande que nem a acupuntura no meridiano do coração se fazia. Então ele procurou preservar a estrutura aqui do Neijin no elemento fogo, a minha opinião, né, pessoal, não sei se isso realmente é válido, mas na minha opinião ele procura preservar aqui o elemento fogo sem modificações e, como você vê na própria terapia, ele não encosta no meridiano do coração. Lembrete importante, como já comentamos aqui, reforçando, no Huandi Neijin, a pulsologia não ocupa a posição central no diagnóstico. Então cai-se um mito, um dogma, um paradigma. Não existe isso no livro do Imperador Amarelo. Se você for fazer acupuntura baseada exclusivamente no livro do Imperador Amarelo, o pulso não é o mais importante. Ele divide um espaço de igual importância com outros elementos, como principalmente a análise da face. É extremamente importante. Você tem capítulos inteiros, né, cerca de 6 ou 7 capítulos no livro do Imperador Amarelo, falando exclusivamente sobre a análise da compleição e da face. A compleição, no Suwen 13, tá reforçando aqui, eu trouxe um exemplo bastante ilustrativo. A compleição é como o Sol, que tem diferentes condições nos dias bonitos e nos dias nublados. E o pulso é como a Lua, que tem diferentes condições de crescente e minguante. É muito importante, durante o diagnóstico, observar cuidadosamente o estado do brilho da compleição e sentir o excesso e deficiência do pulso. As variações de compleição e de pulso correspondem às variações das energias nas 4 estações do ano, ou nas 5. Né? Então fica claro aqui que é uma ruptura, é uma inovação, porque no livro do Imperador Amarelo é compleição e pulso, como o Sol e a Lua, como o Yin e o Yang. Um depende do outro. Você olha para fora, o outro você olha para dentro. Entende? Esse é o primeiro relato do uso da técnica Shumo. Faltou um I aqui, perdão. Mas ela surge com o uso de Mo Shabustão. Você não tem a sugestão de se usar agulhas nessa técnica, é Mo Shabustão. Essa técnica também representa o princípio de tratar o Yang através do Yin e o Yin através do Yang. Esse princípio é estabelecido no capítulo 5 do Suwen. Esses ideogramas aqui, esses caracteres chineses, Zong, esse primeiro aqui, Yin, Yin, Yang. Zong, Yang, Yin, Yang. Esse Zong é a partir de Yin, que é de Yin e Yang, influenciar ou guiar, né, o Yang. Então, a partir do Yin, influenciar ou guiar o Yang. A partir do Yang, influenciar ou guiar o Yin. Isso está no capítulo 5 do Suwen, e é um princípio geral muito famoso. É tratamento pelos opostos, né? A gente faz isso no SEATA, nos ambulatórios aí, desde a fundação da escola. Né? E aqui a fundamentação teórica para aquilo que a gente faz aí nos ambulatórios. Fechando aqui a nossa palestra, né? Particularidades da técnica. É importante observar que sempre se usam acupontos do meridiano relacionado com o Zang afetado, né? Ou seja, no caso do rim,
você usa pontos só do rim. No caso do pulmão, só pontos de pulmão. Acho que você percebeu isso, né? Na antiguidade se usavam pontos do pericárdio, como foi falado aqui, ao invés do meridiano do coração por conta do tabu, né? Aí você pergunta para mim, ô Efraim, mas aqui no SEATA a gente tem aquela tabela dos 5 elementos, aquela técnica dos 5 elementos, onde se usa pontos, por exemplo, a desarmonia está em água, eu pego pontos de água, mas pego pontos água de metal, enfim, eu pego pontos de outros meridianos também. Essa técnica é extremamente eficiente, mas ela é tardia, ela foi criada por um Wu também, chamado Gao Wu, né? Na dinastia Ming, se não me engano. Então é bem mais para frente. Ele sofisticou a visão dos 5 elementos, incorporando pontos de outros meridianos, mas a técnica original, a técnica raiz ali, é só do meridiano afetado. Enfim, pulmão, só usa pontos de pulmão, fígado, só pontos do fígado e mais nada. Na técnica Shumo, de Mosha Bustão, a região do VC17, que é chamada de Danjon, é usada, e não o ponto clássico que a gente vê hoje, né? A gente trata pelo ponto de alarme, que é o pulmão 1. Né? Então, essa é uma observação importante. Não é preciso aplicar todos os cones de Mosha de uma vez. Senão é um desespero você aplicar 100 cones de Mosha numa sessão. Então é possível dividir o tratamento em mais de um dia. Aí vem uma curiosidade que aqui na China você tem o paciente dia sim, dia não, ou todos os dias. Né? Então você pode dividir isso. Aqueles 100 cones de Mosha, 50 cones de Mosha, se refere a um tratamento. Né? Então não é apenas para se aplicar de uma vez só. Pode se aplicar, se você tiver o paciente internado, pode se aplicar em etapas do dia, de manhã, à tarde, à noite, mas o ideal é mais ou menos no mesmo horário e no outro dia. Mais ou menos no mesmo horário e no outro dia. Até completar o número total de cones de Mosha. Essa foi uma pergunta que eu fiz pessoalmente, porque eu achava absurdo. 100 cones de Mosha, como é que vai ser isso aqui? Né? A sessão vai durar o dia inteiro. Né? Aí um dos doutores aqui na China me comentou, mostrou um livro, inclusive, falando que não precisa ser tudo na mesma hora. Preconiza a tonificação, isso é importantíssimo, preconiza a tonificação de acupontos no ciclo de geração e a sedação dos acupontos no ciclo de controle. Se você já comprou aí, ou se você já tem aquela tabelinha do Dr. Wu, dos 5 elementos e os pontos de acupuntura, você vai perceber isso, que ele está sempre tonificando os pontos seguindo o ciclo de geração. Ele está sempre sedando, independente de ser de qual elemento, ele está sedando os acupontos seguindo o ciclo de controle, né, de acordo com as estações do ano. Né. Essa é uma regra fixa dentro dessa dinâmica de tratamento e a referência, como falei aqui já, é 74 e 75 do Nanjing, essas duas dificuldades. Eu tirei um trechinho aqui só para ilustrar. O ponto Jin, ou Qing, né, ele corresponde à primavera. O ponto Yin ou Yong ao verão e assim por diante. Então, seguindo essa lógica, você tem quem tonifica e quem seda, quem controla, né, aquele elemento e quem aquele elemento por quem ele é controlado e quem ele controla. Né. Quando a madeira está em excesso, use metal para equilibrar isso aí. Acho que desde a primeira aula vocês já sabem, mas isso está no Nanjing, né? Então mostra que o SEATA aí, ele tem aí a fundamentação teórica sempre nesses clássicos da acupuntura. E para finalizar esse último slide, a gente fala sobre as modificações na escolha dos pontos, que usam as estações do ano como referência, ou seja, a dinâmica do tratamento, ele usa as estações do ano, aqueles sintomas ocorrendo no inverno, é um ponto que você usa em uma estratégia, sedar ou tonificar. Se aquela mesma sintomatologia se transfere e ocorre no verão, é outra estratégia, sedar ou tonificar tal ponto daquele mesmo meridiano, se for rim, algum ponto do rim, sedar ou tonificar, dependendo da estação do ano que a pessoa apresenta aquela sintomatologia. Então, a sintomatologia é fixa, mas ocorrendo numa dinâmica das 4 estações, você muda o tratamento, muda os pontos. Né? Isso se remete
ao capítulo 16 do Suen, que já foi comentado aqui. Eu coloco um trechinho para que você possa entender aí. É um trecho logo no começo, ele fala que as formas de punção são diferentes nas 4 estações. E a acupuntura nas 4 estações deve ser feita inserindo agulhas em posições ou profundidades diferentes. Vale notar, né, que você já deve ter percebido, inclusive durante o decorrer dessa palestra, que eu falei várias vezes 4 estações, outras vezes falei 5 estações. No Neidin, o Imperador Amarelo, é uma colagem de textos, não foi o Imperador Amarelo que escreveu, isso é apenas uma simbologia ali para trazer importância para aquele trabalho. É uma colagem de vários autores. Alguns autores acreditavam na teoria dos 5 elementos, eles falavam de 5 estações. Outros falavam apenas sobre 4 estações. Há momentos em que se tenta conciliar a teoria das 4 estações com os 5 elementos, enfim. Lembrando que a quinta estação é um período intermediário de mais ou menos 18 dias entre cada estação do ano. Um período normalmente que chove muito, inclusive. São observações que foram feitas nessa sociedade rural, agrícola, que dependia da observação do clima, das mudanças de estações, inclusive para sobrevivência, né? O plantio, a colheita dependem dessas questões meteorológicas e climáticas. Então você tem no discurso do Imperador Amarelo 4 estações, é o termo que normalmente se usa aqui, Shi, né? 4 estações, mas implicitamente você tem as 5 estações dentro da teoria dos 5 elementos. Então dependendo do momento, né? Essa técnica fala de 5 estações, mas o nome da técnica é curioso, porque o nome da técnica ele remete apenas a 4 estações do ano, mas na hora que se descreve a técnica, ela inclui mais uma estação, respeitando ali a teoria dos 5 elementos. Então fica mais ou menos isso, né, que eu queria comentar. Peço perdão pelo português, que depois de 10 anos de China fiz o maior esforço aqui para tentar não gaguejar tanto, as palavras tentarem sair de uma maneira mais fluida, mas é difícil, a gente vai perdendo o vocabulário. Gostaria de agradecer a todos e desejar que vocês tenham um excelente congresso, que vocês venham aqui para a China, nesse grupo de outubro que vai ter agora, ou no ano que vem, em maio, né, junto com o Panisa, que também está trazendo alunos, e o SEATA, o primeiro curso, não o primeiro, mas o segundo curso de fitoterapia, que a gente vai ter aqui em maio. Agora em outubro teremos um curso especial intensivo sobre acupuntura somente, e conhecer vocês pessoalmente aí, ou rever os amigos. Muitas saudades de todos aí no SEATA. Então, um excelente congresso para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida escrevam aí por e-mail e a gente segue aí aguardando vocês aqui na China em algum dos nossos grupos de estudos e turismo. Vai ser um grande prazer percorrer hospitais e percorrer as coisas da China aqui, da Pequim ou de Mianyang, com vocês aqui. Um grande abraço e curtam bem o congresso aí. Um abraço ao Dr. Vu, um abraço a todos os professores do SEATA aí. Tchau.